Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor em Amós. Então peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Amós, capítulo 2. Apenas o verso 4 e o verso 5. Profeta Amós, capítulo 2. Profeta Amós fica no Antigo Testamento, depois de Joel. Amós, capítulo 2. Amós, irmãos, capítulo 2, verso 4 e verso 5, diz assim a palavra santa do Senhor, ouça com fé. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não susterei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus passos. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós, mais uma vez, suplicamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente, quebrante, Senhor Deus, o nosso coração, e nos conduza tanto a entender de forma correta a palavra do Senhor, como recebê-la com fé, porque a palavra do Senhor é a sua palavra, infalível, inerrante e autoritativa para nossas vidas, Senhor. A tua palavra, e somente a tua palavra, Senhor, é a verdade absoluta. Ó Deus Santo e bendito, eu suplico ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida, e que o Senhor, ó Deus, use-me como instrumento em tuas mãos, para a tua glória, Senhor Deus, para o bem do teu povo, para a edificação dos santos, para a conversão dos perdidos. Ó Deus Santo bendito, abençoa-nos. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que aconteceu com você quando está no culto e na hora da pregação você pensa o seguinte: olha, essa pregação, bem que um fulano deveria estar aqui, porque essa pregação, essa palavra, ela é perfeita para o fulano, porque essa pregação está sendo condenado o pecado desse irmão que deveria estar aqui, mas não está. Eu não sei os irmãos, mas eu já pensei uma vez assim, irmãos. Só que no dia que eu aprendi, irmãos, que tanto a pregação, o estudo, né, a leitura bíblica, a leitura teológica, ela não é para os outros. Ela é para mim, quando eu estou ouvindo ela. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor. Eu aprendi isso, irmãos, com os puritanos. Eles diziam o seguinte: olha, quando você lê a Bíblia, leia para você. E não para, olha, essa palavra aqui, ela está falando para o meu irmão que está lá na casa dele ou no trabalho. Não, está falando para você. Isso aqui é importante, irmãos, porque todas as vezes que eu vou ouvir uma pregação ou um estudo, por eu ter aprendido que a palavra ali não é para o meu irmão, ela é para mim, porque eu que estou ouvindo. Então, a oportunidade de ouvir, e eu penso: o que o Senhor quer me ensinar? Qual é o pecado que o Senhor está me exortando a abandoná-lo? Isso é importante, irmãos, porque facilmente nós caímos no erro de achar que a pregação, ela está condenando o pecado do irmão, e não o meu pecado, porque eu não peco, como o meu irmão que deveria estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso, irmãos, é exatamente o que está acontecendo quando o profeta Amós, ele vai pregar a palavra de Deus. Nós começamos domingo passado, irmãos, a olhar os oráculos de juízo. E a estratégia do profeta Amós, irmãos, lembra que Amós, ele era um fazendeiro, né? Ele cuidava de ovelhas, ele era um agricultor,
colhedor de sicômoros. Então Deus o levanta, mostra a mensagem do Senhor e o envia para pregar a palavra de Deus. A nação de Israel, irmãos. E qual era a estratégia de Amós, irmãos? Era conquistar a simpatia do povo de Israel. Começando condenando as nações ao redor de Israel, as nações ímpias, e nós vimos isso do verso 2 até o verso 3 do capítulo 2. E veja, irmãos, inclusive ele traz uma profecia de juízo contra Judá. Por quê, irmãos? Porque havia uma rivalidade entre Judá e Israel. Os irmãos sabem que antes da morte de Salomão, a nação de Israel, irmãos, ela é unida. Só havia o povo de Israel. Aí Salomão vem e morre. O que acontece? A nação é dividida. Aí tem Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E o problema, irmãos, é que Samaria, que fazia parte de Israel, olhava como Judá, os seus irmãos, como inimigo, como uma nação estrangeira, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. Então vejam, irmãos, qual era a estratégia de Amós? Era chamar a atenção dos israelitas, dizendo o seguinte: olha, Deus vai trazer juízo sobre as nações ímpias. Diante dessa mensagem, irmãos, o que os israelitas iriam dizer? Benção, é assim mesmo, o Senhor tem que destruir essas nações, porque elas são pecadoras. O Senhor vai trazer um juízo contra Judá. Israel poderia dizer: bênção, porque Judá realmente é pecador. É um povo obstinado. Mas qual é o golpe aqui, irmãos, de Amós? É mostrar que a justiça que condena essas nações ímpias, que condena a tribo de Judá, também vai condenar quem? Israel. Porque Israel também está debaixo de pecado, irmãos. É tanto, irmãos, que eu achei muito legal como o pastor Augusto Nicodemos, ele coloca a seguinte imagem. Amós, com essas profecias, o que ele está fazendo? É como se Amós colocasse um laço no pescoço de Israel e fosse puxando devagarzinho. Até o momento que o profeta falasse assim: vocês também vão ser condenados pelo Senhor. Porque veja, irmãos, se Israel, que estava mergulhado em pecado, ao ouvir a mensagem contra as nações ímpias, o que eles iam dizer? Bênção de Deus. Deus é justo mesmo em condenar essas nações, porque elas são pecadoras. Deus é justo em condenar Judá, o nosso inimigo, por mais que seja nosso irmão. Por quê? Porque eles são pecadores. Aí, o que acontece quando chega a parte de Judá, de Israel? Vocês também são pecadores. Vocês não são melhores do que as nações ímpias ou mesmo Judá. Percebe, irmãos, que nós muitas vezes, fazemos exatamente igual a Israel. Ficamos felizes quando outros irmãos estão sendo exortados, porque os seus pecados são visíveis. É isso mesmo, pastor. Bate mesmo, pastor, na pregação, para esses irmãos que eles precisam aprender. Como se a exortação, irmãos, não fosse também para nós individualmente. Como se nós, irmãos, não tivéssemos que vigiar constantemente, ou que o nosso pecado ali também não está sendo exposto diante de nossos olhos, quando o nosso irmão está sendo exortado. A diferença em um irmão ser exortado ali e você ficar alegre porque o seu pecado não está sendo exortado, talvez é porque você consegue encobrir e o irmão não conseguiu encobrir o pecado, é por isso que ele está sendo exortado. Então veja, irmãos, como nós vamos analisar no próximo sermão, mas veja, Judá, irmãos, ele está sendo julgada pelo Senhor. A tribo, o reino do sul. Só que tudo isso, irmãos, é uma preparação para o clímax da ameaça, que será no verso 6 até o verso 16. Porque os irmãos lembram que o profeta Amós, ele foi levantado, irmãos, para pregar ao reino do norte. Ele é enviado, ele está pregando aqui esses oráculos de juízo contra as nações e também contra Judá. Quem é o ouvinte? Israel. Israel está ouvindo, irmãos, os oráculos aqui de julgamento. E ele anuncia o juízo contra
Judá, para depois ele chegar no juízo contra Israel. Mas vamos analisar, irmãos, aqui o juízo contra Judá, porque tem muito a nos ensinar. Veja, irmãos, verso 4, né, ameaças, né, contra Judá, ou juízo, né, o anúncio do juízo contra Judá, o oráculo de juízo. Olha o início do verso 4, irmãos. Começa exatamente como a profecia contra as outras nações, as nações ímpias, do verso 3 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. Assim diz o Senhor. Qual era a origem, irmãos, da mensagem de Amós? O Senhor. Lembra, irmãos, que nós tratamos, eu disse para os irmãos, que essa coisa, assim diz o Senhor, está mostrando, irmãos, está apresentando quem está enviando a mensagem. A mensagem para Judá, irmãos, ela não veio do profeta Amós. Ele não está falando por si mesmo. Ele está entregando a mensagem do Senhor. É por isso, irmãos, que a palavra do profeta Amós é a palavra do Senhor. É por isso, irmãos, que ele tem autoridade, porque a sua autoridade, ela vem do Senhor, porque a mensagem é do Senhor. Veja, irmãos, quando ele fala, olha, assim diz o Senhor, o que ele está dizendo é, o que eu estou falando é a voz de Deus. É o próprio Deus falando. É por isso, irmãos, que nós proclamamos que a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela não é a palavra de homens, por mais que homens escreveram. Ela é a palavra de Deus. Porque esses homens que escreveram foram inspirados pelo Senhor. E veja, irmãos, que ele começa a mesma coisa. Se você examinar os oráculos contra as nações ímpias, é o mesmo sistema. Assim diz o Senhor. Aí ele começa, irmãos, a falar da rebelião de Judá. Por 3 transgressões de Judá e por 4. Vimos também, irmãos, que essa expressão aqui, por 3 transgressões e por 4, ela não é uma expressão matemática. Ela é literária. Não é que Judá pecou 1, 2, 3 vezes. Aí na 4ª vez o Senhor vai trazer juízo. A ideia aqui, irmãos, ela é literária. Que significa o quê? Que Judá, pecou inúmeras vezes. Continuou pecando até ultrapassar o limite da paciência de Deus. Continuou em transgressão, em rebeldia. É por isso que a ideia aqui do profeta é mostrar, irmãos, que Judá pecou várias vezes. E nós vimos que o termo transgressão, ele traz a ideia de uma rebelião deliberada e intencional. Ou seja, o povo de Judá viveu em rebelião contra o Senhor. Por muito tempo. Até a paciência do Senhor se esgotar. Não pecou, irmãos, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes. Pecou várias vezes. É tanto, irmãos, que você vai ver a certeza do juízo. Por 3 transgressões e por 4. Não susterei, né, ou retirarei o castigo. Irmãos, essa certeza aqui, o que ela indica? Que a ira de Deus, irmãos, ela não volta atrás. Ela vai executar o seu propósito. O que Deus está falando aqui, irmãos, é o seguinte, olha, a paciência acabou. E eu vou encontrar vocês em juízo. Eu vou castigar vocês pelos seus pecados. Porque Deus, irmãos, e nós vimos domingo passado, que é um Deus santo, que se ira contra o mal. Que se ira contra o pecado. E não terá como inocente. Veja, irmãos, que Judá, ele viveu, o povo de Deus, que conhecia a lei de Deus, vivia em rebelião, desprezando o Senhor. É tanto, irmãos, que certo estudioso, ele afirma o seguinte, olha, qualquer privilégio que Judá, porventura, tivesse, por seu relacionamento especial com Deus, ele é ignorado aqui. A possibilidade de desculpar o povo não é sequer mencionada. Ao invés disso, o que antes era vantagem, relacionamento de Judá com o Senhor, ele aumenta o peso
de sua culpa. Então vejam, irmãos, diferente das outras nações, do capítulo 1 e até o verso 3 do capítulo 2, Judá, irmãos, ele tinha um privilégio especial, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Conhecia a lei do Senhor. Então, ou seja, irmãos, o privilégio espiritual que o povo de Judá recebeu aumentou a responsabilidade moral diante do Senhor. Jesus ensina isso, irmãos. Lembra de Lucas 12? Lucas 12, 47, 48 diz o seguinte: aquele servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, receberá muitos açoites. A quem muito dado, a quem muito foi dado, muito será exigido. Novamente, o Senhor Jesus Cristo, Mateus 11, 20 e 24. Ai de ti, né, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, vocês receberão um juízo mais severo do que Tiro, Sidom e Sodoma. Por quê? Porque vocês tiveram mais luz do Evangelho. Então vejam, irmãos, tanto Amós quanto Jesus, ele ensina, irmãos, que o privilégio espiritual, ele aumenta a responsabilidade moral diante do Senhor. É por isso, irmãos, que o juízo do Senhor e a severidade desse juízo, ele é maior em comparação daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Irmãos, Judá ouviu a palavra do Senhor. Os irmãos sabem que o povo de Deus, ele recebeu a lei do Senhor como regra de fé e prática. Diferente das nações ímpias que nós vimos no domingo passado, que seriam condenadas pelo Senhor com base na lei natural, né, na lei da consciência, Judá, irmãos, será condenada com base na lei do Senhor, a sua vontade revelada. Os irmãos conhecem a história. E o Senhor, irmãos, instruiu o seu povo através de Moisés, através dos profetas, dos sacerdotes. Então vejam, irmãos, o povo de Judá conhecia a lei do Senhor. Sabia como eles deveriam se comportar, como eles deveriam cultuar a Deus, como Deus exigiu, como eles vivessem em santidade. Tudo isso eles sabiam. Só que o que o povo fez, irmãos? Contrário àquilo que Deus fez. Comparado às outras nações, irmãos, Israel, né, a nação como um todo, tinha um privilégio muito maior por receberem a lei do Senhor. Vamos ver os pecados, irmãos, aqui do povo de Judá. E lembra, irmãos, que transgressão, né, por 3 vezes e por 4, a ideia aqui aponta é que eles viviam em rebeldia. Eles pecavam continuamente. Então, os pecados citados aqui, irmãos, são pecados que o povo vivia mergulhado. Vivia na prática. O primeiro pecado aqui, irmãos, de Judá, e por isso eles vão receber o juízo, é que eles rejeitaram a lei do Senhor. Olha, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Veja, irmãos, que o termo rejeitar aqui, ele é o termo forte. Não é o termo simplesmente, irmãos, de deixar a lei do Senhor ali de lado. Né? Geralmente, quando a gente fala assim, eu vou deixar a minha Bíblia lá no canto. Você deixou lá. Outra coisa é você dizer que você abandonou a palavra de Deus. Né? Abandonou a Bíblia. Jogou ela ali no canto de forma, né, rejeitando mesmo. Então a ideia, irmãos, é que o povo não queria saber o que era certo. Então rejeitou a lei do Senhor porque não queria saber o que era certo. Eles voltaram, irmãos, as costas para a lei do Senhor. Eles olhavam para a lei do Senhor, porque a lei do Senhor diz o que é certo, eles olhavam com desdém. Desprezavam, irmãos. Não tem importância a lei do Senhor. Eles estão descartando, irmãos, completamente a palavra de Deus como algo inútil. Veja, irmãos, que Judá, primeiramente, é acusada por rejeitar a palavra do Senhor. Por viver conforme a sua própria vontade. Então veja, irmãos, quando o povo de Judá rejeita a lei do Senhor, o que eles estão falando? O que eles estão fazendo? Aquele que lhe agrada, e não aquele que agrada ao Senhor.
fazendo aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Então veja, irmãos, o pecado de Amós, de Judá aqui, irmãos, primeiro pecado, rejeitar a lei do Senhor, é o mesmo pecado de muitos crentes hoje, irmãos, que rejeitaram a lei do Senhor como norma de vida. Veja, irmãos, muitos crentes, eles rejeitam a lei do Senhor quando eles não se dedicam a conhecer mais a vontade revelada do Senhor. Porque isso, irmãos, é desprezar a lei de Deus. São pessoas, irmãos, crentes, que vivem o oposto. Por exemplo, do bem-aventurado lá do Salmo 1. Os crentes, irmãos, que rejeitam a lei do Senhor como Judá, eles buscam conselho aonde? Fora da palavra do Senhor, porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Os seus pensamentos são orientados pelo pensamento do mundo. Por quê? Porque eles rejeitaram, irmãos, a lei do Senhor. Seus corações, irmãos, eles escutam mais os seus corações e o mundo do que a palavra do Senhor. É só você, irmãos, ver, conversar, ou ver mesmo, né, nas mídias sociais, ou conversar mesmo com os clientes da atualidade. Logo vocês vão perceber quem de fato está guiando eles. Como é que eles estão sendo guiados? Eles são influenciados não pela palavra de Deus. Por quê? Porque já rejeitaram a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus e diz, não, a palavra do Senhor, pastor, assim, nós vivemos em um mundo mais tecnológico, né? Então, por isso que a palavra de Deus tem que ser atualizada, né? A palavra de Deus não é tão atual assim, porque tem coisas que a Bíblia não fala. Não fala, ou você não estudou o suficiente para ver que a Bíblia, de fato, ela fala. Que a Bíblia é suficiente, irmãos. Mas veja, irmãos, muitos, eles são guiados por qualquer outras coisas, menos pela palavra de Deus. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. E todos aqueles, irmãos, que rejeitam a palavra de Deus como regra de fé e prática, eles irão de mal a pior. Se você rejeitar a palavra do Senhor, se você rejeita os conselhos da palavra do Senhor, não se preocupe, as coisas vão de mal a pior. Não tem para onde você correr. Você vai se afundar cada vez mais. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz como devemos viver, de fato, de modo que agrada ao Senhor. Então veja, irmãos, o primeiro pecado aqui de Judá foi porque eles rejeitaram, eles desprezaram a lei do Senhor. Lembrem, irmãos, do que Jesus disse? Porque veja, irmãos, muitas pessoas dizem o seguinte, olha, não, eu amo Jesus. Jesus, ele é tudo em minha vida. Só que as suas vidas mostram o contrário. Por quê? Porque as suas vidas demonstram que elas vivem como lhe agrada. E não fazendo aquilo que agrada Jesus. E Jesus, irmãos, é bem claro dizer quem é as pessoas que de fato amam Ele. Olha João 14, 21. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João, verso 23 do capítulo 14 de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Capítulo 15 de João, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então veja, irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Quem é que ama verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo? É aquele que obedece a sua palavra. Porque o amor a Cristo, irmãos, ele é expressado em obediência. Então como é que eu vou dizer que amo a Jesus e faço não aquilo que lhe agrada, mas aquilo que me agrada? Isso porque, irmãos, rejeitamos a lei do Senhor. E veja, irmãos, infelizmente Judá não parou com a rejeição da lei do Senhor. Olha o segundo pecado de Judá. E não guardaram os seus estatutos, né? Não guardaram os estatutos do Senhor. Irmãos, há uma pequena diferença, né, entre lei e estatutos. Né? O pastor Nicodemos, ele nos ajuda nesse entendimento. Porque lei, irmãos, né, a Torá significa, é um termo mais amplo. Né? Significa instrução, ensino, diretriz. Então, estatutos, ele é mais particular, né? São regras específicas.
são mandamentos particulares. Por exemplo, o Senhor, irmãos, ele dá estatutos de como o culto deve acontecer. Quais são os elementos de cultos? E quando quebra esses estatutos, porque são leis específicas, né? Ou seja, resumindo, né? Lei do Senhor, todo o pacote da revelação normativa, né? Toda a escritura, estatutos, mandamentos específicos dentro desse pacote. Por exemplo, os irmãos entenderem, 2 Crônicas 26, irmãos, vai falar que o rei Uzias, rei de Judá, ele quebra um estatuto do Senhor. Os irmãos lembram que Uzias, né, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, apesar de não ter permanecido perfeitamente nos caminhos do Senhor, né, fazendo a vontade do Senhor, ele quebrou a lei do Senhor, aqui o estatuto. Então, o seu reino, irmãos, ele cresceu muito. Um rei próspero, um reinado próspero. O que foi que ele fez? O orgulho tomou conta do seu coração. E aí ele queria entrar no templo e fazer aquilo que não lhe era permitido. Ele quis, irmãos, sacrificar, né, aquilo que somente o sacerdote podia fazer. Lembra que somente o sacerdote ele podia entrar no templo, ele acender incenso e oferecer sacrifícios ao Senhor. O que o rei quis fazer? Aquilo que o estatuto proíbe. Então ele quebrou a lei do Senhor. E no capítulo 5, irmão, de 2 Reis, verso 4, diz o seguinte do povo de Judá: e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altares. Ou seja, o povo, em vez de ir cultuar ao Senhor no templo, o que o povo fazia? Queimava incenso, cultuava nos altos, porque tinha vários postes ídolos em Israel. Então veja, irmãos, o que o povo fez? Rejeita a lei do Senhor, o povo não guarda os estatutos do Senhor. E é tanto, irmãos, que quando a gente olha para a Escritura, e por exemplo, para o culto, há estatutos, irmãos, estabelecidos pelo próprio Deus, como o culto deve acontecer. E até estudamos na quarta-feira, que é o princípio regulador do culto, que são os estatutos do culto. O que deve acontecer, o que deve ter no culto? O que Deus ordena, né? Os seus estatutos. E quando é que nós não guardamos os estatutos do Senhor no culto, por exemplo? Quando o culto, irmãos, ele é guiado pela criatividade humana e não pela palavra do Senhor. Então pega os estatutos do Senhor, tira aquilo que ele ordena, né? Oração, leitura bíblica, pregação, e acrescenta elementos que Deus não instituiu. Aí você vai ver igrejas, por exemplo, que tem shows em vez de um culto, tem entretenimento em vez de pregação fiel. Né? Em vez de uma pregação fiel, tem um cara vestido de palhaço, né? Ou vestido do Batman, como se estivesse pregando a palavra do Senhor. Entretenimento. Veja, irmãos, que isso é não guardar os mandamentos, os estatutos do Senhor. Olha o terceiro pecado, irmãos, de Judá. Então, primeiro, eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles desprezaram a lei do Senhor. Segundo, eles não guardaram os estatutos do Senhor. E, pegando um exemplo aqui, só um exemplo do rei Uzias, ele fez aquilo que não era permitido ao rei, mas só ao sacerdote. Olha o terceiro pecado. Eles foram enganados pelos seus falsos deuses, né? Antes, as suas próprias mentiras os enganaram. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia, irmãos, é que o resultado de rejeitar a palavra do Senhor e não guardar os seus mandamentos é que o povo mergulhou em idolatria. Foi enganado pelos falsos deuses. É tanto, irmãos, que na NVI, ela traduz assim: porque se deixou enganar por deuses falsos. A ideia, irmãos, é a mesma. Nossa tradução coloca, né? Pois, e as suas próprias mentiras os enganaram. É a mesma ideia. Os falsos ídolos, eles são o quê? Mentiras. Criados pela mente humana. Veja, irmãos, e ainda mais, né? No culto, irmãos, havia o sincretismo religioso. O povo não só adorava a Yahvé, né? O Deus pactual. Aí adorava
Maloque, adoravam todos os outros deuses das nações vizinhas. Então eles misturavam tudo. E veja, irmãos, nós não vivemos em um mundo cheio de deuses falsos. Por exemplo, irmãos, o Deus do dinheiro, o que ele proclama? O que ele diz aos nossos ouvidos? Que o dinheiro é a fonte da verdadeira felicidade. Ele continua, irmãos, proclamando essa mentira, essa ilusão. O Deus do prazer, o que ele cochicha em nossos ouvidos? Olha, você nasceu para buscar todo tipo de prazer. E você só vai ser feliz quando experimentar todos eles. Todos os tipos de prazer. O Deus do sucesso, né, promete, olha, você tem que conquistar mais. Você tem que alcançar mais as coisas. E aí você vai ser alguém. Quando você conquistar tudo, aí você vai ser alguém na vida. E o Deus da aparência, irmãos? O que ele insiste? Olha, não importa quem você é. Importa apenas o que os outros veem. Isso é muito comum no Instagram, tá, irmãos? As pessoas, elas não se importam com o que são de verdade. O que importa para elas é somente como as pessoas estão vendo ela. Porque elas caíram na mentira aqui do Deus da aparência, né? Aí tem um Deus do relativismo, né? Olha, verdade é o que você sente. Nada é absoluto. Então, para você é verdade, siga em frente. Veja, irmãos, que tudo isso, irmãos, são deuses que prometem mentira, ilusão. Eles enganam as pessoas. É por isso que o povo aqui, irmãos, eles estão sendo enganados pelas suas próprias mentiras. Irmãos, é por isso que nosso Deus, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Todos os outros deuses, irmãos, são falsos. São invenções da mente humana. E todos os outros deuses, eles vão proclamar ilusões. Oferecer, prometer mentiras. O nosso Senhor, irmãos, Ele não promete ilusões. Ele dá o bem mais precioso, irmãos. Ele dá o seu Filho, Jesus Cristo. Ele não promete ilusão, Ele dá a Cristo, irmãos. O único que pode preencher nossos vazios. E no último, irmãos, pecados. O último pecado de Judá. Primeiro, eles rejeitaram a lei do Senhor. Eles não guardaram os estatutos do Senhor. Eles foram enganados pelos seus próprios mentiras, os falsos deuses, que os seus pais andaram. E após elas, andaram os seus pais. Ou seja, eles, irmãos, continuaram no pecado dos seus próprios pais. Da geração passada. Porque a ideia aqui, irmãos, de andar após, não é caminhar fisicamente, né? Mas viver de acordo com a geração passada. Irmãos, lembram? A NVI novamente nos ajuda, né? Foram guiados por ídolos, os mesmos que os seus antepassados seguiram. Então, o que Judá está fazendo, irmãos? Caminhando no pecado dos seus pais. Fazendo aquilo que é contrário ao Senhor. Lembra, irmãos, quando o povo de Israel sai do Egito. E aí Moisés, ele sobe para o monte. Ele sobe para o monte. Arão fica com o povo. O que Arão faz? Um bezerro de ouro. E diz lá no verso 4 do capítulo 32 de Êxodo: ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então veja, irmãos, séculos depois, Judá fazendo a mesma coisa. Mergulhado em idolatria. Sendo enganado por falsos deuses. Por quê? Porque rejeitaram a lei do Senhor, irmãos. E ao rejeitar a lei do Senhor, eles rejeitaram o próprio Senhor. Esse é o resultado, irmãos, de todos aqueles que rejeitam-se. É tanto que João Calvino, né, diz de forma bem acertada, né? A imaginação do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. O coração do ser humano, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Vejamos que toda essa transgressão aqui trouxe juízo sobre um povo que conhecia a lei de Deus. É por isso, irmãos, que o pecado, ele não vai passar impune.
olha aqui o verso 5, que já é a promessa do castigo. O Senhor não vai não castigar o seu povo. Verso 5, por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então veja, irmãos, a promessa é exatamente porque eles rejeitaram a lei do Senhor, porque eles não guardaram os estatutos do Senhor, porque eles deixaram de adorar ao Senhor, começaram a adorar falsos deuses. O castigo veio porque eles continuaram do pecado dos seus antepassados. O castigo veio, irmãos. Veja, irmãos, que a linguagem é a mesma das nações ímpias. Isso, irmãos, chama muita atenção. Assim diz o Senhor, como ele falou para o povo de Judá, para as nações ímpias, Judá, o povo que conhece ao Senhor, vai ser castigado também. Veja, irmãos, que é o mesmo castigo, né? Aplicado às nações estrangeiras, ó. Verso 4 do capítulo 1. Porei fogo à casa de Azael, porei fogo ao muro de Gaza, porei fogo ao muro de Tiro, porei fogo ao muro de Rabá. Veja, irmãos, a mensagem ela é muito clara do profeta. O povo de Deus, ele está vivendo como um pagão. E o Senhor vai tratar eles como um pagão. Juízo não vai, irmãos, se apartar de Judá. 150 anos depois, irmãos, Deus ele envia o juízo a Judá por meio do seu servo, a Babilônia. Deus levanta uma nação estrangeira, irmãos, e envia para trazer disciplina aos povos de Judá. É tanto, irmãos, que Nabucodonosor, lá em 2 Crônicas 36, já ele marcha contra o reinado de Joaquim, né, um rei que fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor levanta a Babilônia para trazer juízo. Em 2 Reis 25, irmãos, Nabucodonosor 2, ele invade Jerusalém novamente. Aí aqui, velhos, jovens, mulheres e crianças são mortos. O templo e os palácios são saqueados. Verso 8 a verso 9, irmãos, 2 Reis 25, literalmente, o juízo do Senhor, ele se cumpre aqui. Casas, né, as moradias luxuosas, são queimadas. O templo é queimado. O palácio real é queimado. O Senhor não disse que ia colocar fogo? Foi o que aconteceu aí mesmo. 70 anos no cativeiro babilônico. Mas sabe o que é, irmãos, que nos chama mais a atenção? É que o Senhor disciplinou, derramou juízo sobre o povo de Judá, mas não abandonou o seu povo para sempre. O povo foi levado em cativeiro. E o que aconteceu depois de 70 anos de cativeiro? O povo foi restaurado. Veja, irmãos, que o Senhor, por seu nome, fidelidade à sua aliança, preservou o remanescente. Inclusive, Jesus, irmãos, ele veio de qual tribo? Tribo de Judá. Então, veja, irmãos, Deus, ele julgou Judá e preservou Judá. Judá não foi destruído eternamente. Isso, irmãos, é que é a graça do Senhor. É por isso, irmãos, que ele, né, disciplina, derrama o seu juízo, a sua ira sobre o seu povo, mas o seu povo não é destruído. Isso que a gente coloca como disciplina, né? Amorosa. E veja, irmãos, que a lição é muito clara aqui de Judá, a ameaça contra Judá. O privilégio, ele aumenta, irmãos, a responsabilidade espiritual diante do Senhor. Veja, irmãos, que rejeitar a palavra do Senhor é só o primeiro passo, tá? Para a queda. Rejeitar a instrução do Senhor é o primeiro passo para a queda, para cair em pecado. Ignorar os estatutos do Senhor abre espaço, irmãos, para um culto corrompido. Quando a igreja ela abre espaço para ignorar os estatutos do Senhor, o culto ao Senhor é corrompido. Deixa de ser um culto cristocêntrico, vira um culto antropocêntrico. Veja, irmãos, rejeitar a palavra do Senhor vai nos levar, irmãos, a seguir os pecados dos nossos antepassados.
Judá, irmãos, ela caiu, porque insistiu em caminhar para longe do Senhor. Todos aqueles, irmãos, que caminham para longe do Senhor, uma hora ou outra eles irão cair. Não tem para onde correr, irmãos. Mas vejam, irmãos, que Deus, ele é fiel e ele teria que punir o seu povo por rejeitar a sua lei, por não querer obedecer os estatutos, praticar a idolatria, mas o Senhor também, ele é fiel, irmãos. Então ele corrige, mas ele preservou o remanescente. Lembra que eu falei? O Senhor, irmãos, Jesus, ele veio da tribo de Judá. Ele é o leão, né, da tribo de Judá. Cristo Jesus, meus irmãos, é o único que não rejeitou a lei do Senhor. Ele cumpriu perfeitamente a lei do Senhor. Ele, irmãos, não praticou idolatria. Ele confiou plenamente no Pai, ele não confiou em outros deuses. Mas ele recebeu o juízo, que deveria cair sobre o seu povo. Mas ele recebeu o juízo em nosso lugar. É por isso, irmãos, que o oráculo aqui de juízo, de Judá, né, o juízo ele aponta para a cruz. Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a preservação de Judá, irmãos, do remanescente, aponta para a graça do Senhor. É por isso, irmãos, que o Senhor disciplina os seus filhos, quando os seus filhos se afastam dos seus caminhos. Aquele que não é filho, ele não vai ser disciplinado pelo Senhor. Na verdade, ele vai ser entregue à sua própria sorte. Mas veja, irmãos, quando a gente olha, né, para o sermão de Amós aqui contra Judá, nós devemos, irmãos, nos perguntar com sinceridade: será que eu tenho rejeitado a palavra do Senhor igualzinho que o povo de Judá rejeitou? Será que eu tenho desprezado a lei de Deus? Em quais áreas da minha vida eu tenho desobedecido aos estatutos do Senhor? Em quais áreas da minha vida eu tenho deixado de obedecer à vontade do Senhor? Qual o ídolo que tem, irmãos, roubado o meu coração? Porque não pense, irmãos, que ídolo, ele não é pedra somente. Ídolos do coração. Então, quais são os ídolos que têm roubado ao meu coração? Aquilo pelo qual eu não viveria sem. É um ídolo, irmãos. Muitos dizem o seguinte: olha, a minha família é o meu porto seguro. Sem minha família eu estou perdido. A família já tornou um ídolo em suas vidas. Porque o meu porto seguro, irmãos, não é minha família. É Deus. Não é a igreja. É o Senhor. Amós, irmãos, ele nos chama, irmãos, ao arrependimento. Não amanhã, vou me arrepender amanhã. Ou quando tiver tempo, né? E pode ser que você não tenha tempo. Amós, irmãos, ele nos chama a nos arrepender por hoje. Senhor, olha, eu confesso que eu tenho ouvido mais as vozes do mundo em vez da lei do Senhor. Isso eu tenho desprezado a lei do Senhor. Senhor, eu confesso que em vez de eu estar estudando a palavra do Senhor, eu tenho desprezado a palavra do Senhor. A sua palavra está ali, pegando poeira, enquanto eu deveria estar lendo ela. Senhor, eu confesso que de fato o meu trabalho tem se tornado um ídolo. Por isso que ele tem consumido toda a minha energia. E as coisas para o Senhor, eu já não tenho mais energia. Porque eu trabalho, né, o meu ídolo, eu não posso ver sem o meu trabalho. Então veja, irmãos, Judá, lembra, Amós está pregando para Israel. E a mensagem, irmãos, é chamando o povo ao arrependimento. Se arrependa dos seus pecados antes que o Senhor os visite. E claro, irmãos, a palavra do Senhor nos assegura que todo aquele que se volta para Cristo encontra perdão, restauração e vida. Todos aqueles, irmãos, que se voltam para Cristo, arrependidos dos seus pecados, encontram perdão, porque o perdão está com Ele. Encontra restauração, porque Ele restaura a nossa vida, por mais que esteja quebrada. Que o Senhor, irmãos, Ele conceda a sua graça para nós não repetirmos os mesmos pecados aqui de Judá. Que em vez de nós andarmos
né, no pecado dos nossos antepassados, que possamos andar seguindo o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei. Amém, irmãos.